Fala galera, professor Geraldo Neto na área, vamos dar continuidade aí, com foco para passar nessa prova da Polícia Militar, galera. E eu tenho certeza, parceiro, que você guerreiro, força e honra aí do outro lado, tá lutando e vai estar aí, ó, protegendo a gente aí, contra tudo e contra todos. Eu tenho certeza que quando eu for visitar o estado de São Paulo, pois eu também tenho familiares lá, eu estarei muito bem protegido, porque você, meu aluno, vai estar dentro da Polícia Militar. Amém, galera? Então vamos continuar. Olha só, a gente dá continuidade aqui na nossa Lei Complementar 893 de 2001, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar, no capítulo 2, da onde a gente parou na aula passada, precisamente no artigo 6º. Olha só, deontologia policial militar, disposições preliminares. Vem comigo. Aqui, ó, a deontologia policial militar é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão policial militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante a preservação da ordem pública. Galera, a gente sabe que isso daqui é muito importante para a nossa vida como policial. Perfeito? Mas antes disso, você tem que lembrar na hora da prova de algumas palavras-chave que podem cair. Beleza? Vamos lá. A deontologia policial militar ela é constituída por quê? A gente tem valores e deveres. Ok? Primeira coisa, a gente tem valores e deveres éticos. No próximo artigo 7, nós já vamos tratar dos valores. Perfeito? E mais à frente a gente trata dos deveres. Mas antes, bota uma coisa na tua cabeça. Falou em deontologia da Polícia Militar? Lembre-se dessas duas palavras. Valores e deveres éticos. Perfeito? E ele vai dizer o seguinte, isso daqui, ó, traduzidos em normas de conduta. Ou seja, essa deontologia que envolve valores e deveres, elas são traduzidas em normas de conduta, ou seja, a maneira com que você vai se comportar diante da sociedade, diante de fatos que lhe sejam apresentados, porque a sua conduta vai ser vigiada 24 horas por dia, seja na sua vida funcional ou na sua vida privada. E ele diz aqui, ó, que se impõe para que o exercício da profissão policial militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum mediante a preservação da ordem pública. Então, olha só, você tem que lembrar o seguinte, eu tenho a deontologia e ela é constituída por quê? Valores e deveres éticos. Isso daqui vai ser o quê? A tradução da sua conduta, das normas da sua conduta. Ela vai impor isso para o exercício da sua profissão. E você vai ter que atingir isso plenamente, ou seja, para que você atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, para que você atinja a plenitude de realização. Então, vamos lá. A gente bota aqui no quadrinho para você. Olha só. A gente tem aqui, ó, deixa eu botar aqui. A gente tem a deontologia. Beleza? A deontologia, ele diz aqui, ó, ela vai, ó, policial militar, ela é constituída pelos valores e deveres éticos. Ou seja, ela vai ser constituída tanto por valores e deveres éticos. Tá? Valores éticos também, tá, gente? Você tem sempre que lembrar que você vai ser o pedagogo da sociedade. Perfeito? Então, a todo momento, você vai ter que demonstrar os seus valores éticos, os seus deveres éticos, para que você tenha o quê? Que vão ser traduzidos na sua, o quê? Norma de conduta. Correto? Isso daqui se traduz nas suas normas de conduta. Perfeito? Traduz-se nas suas normas de conduta. Ele vai impor ao exercício da sua profissão. Beleza? Para que você atinja a plenitude dos ideais de realização de um bem comum. Ou seja, com tudo isso, você atinge o quê? A sua plenitude. Plenitude de realização
do bem comum. Perfeito? Galera, eu sei que em alguns momentos a gente faz um estudo muito ufanista, muito utópico, mas o que acontece? Você tem que perceber o seguinte: toda vez que você faz uma prova de concurso público, falando friamente, esquece a minha vocação policial, esquece a sua vocação policial. Até porque para você tentar fazer prova, para que você se predispõe a fazer prova para a área policial, é porque você é vocacionado a isso. Não é igual um concurso, por exemplo, do TJ, que abriu, você vai fazer para testar. Não. Você vai fazer porque você de fato sonha com aquilo, você quer vestir aquela farda, você quer fazer parte daquela corporação. Que, diga-se de passagem, é uma das mais louváveis do Brasil. Então, o que eu quero que você entenda? Tirando toda essa parte, você tem que entender que o concurso público é da seguinte forma: eu tenho a legislação, perfeito, e eu tenho o concurso público. A gente tem que pegar o seguinte: aquela legislação vai ser cobrada numa prova. Então, embora eu tenha que viver aquela legislação, eu tenho que entender algumas palavras-chave para que na hora da prova, quando o examinador quiser distorcer aquelas palavras-chave ou aquela informação para fazer com que eu venha cair no erro, eu tenho que ter o quê? Aquilo ali sedimentado dentro de mim. Eu sei que no seu edital você tem várias outras matérias que de fato você tem que estudar. Só que você tem que ficar atento a algumas palavras-chave, e é por isso que eu faço esses esquemas aqui com você. Toda vez que você ouviu falar em deontologia, lembre-se, eu estou tratando dos valores éticos e dos deveres éticos, perfeito? Ou seja, a deontologia nada mais é do que o conjunto dos valores e deveres éticos que se traduzem nas normas de conduta da atividade policial militar. Perfeito? E essa deontologia, que é composta dos valores éticos e deveres éticos, que se traduzem nas normas de conduta do policial militar, é que vai fazer com que ele tenha a sua plenitude de realização do bem comum. Porque ele tendo uma conduta valorável, uma conduta ética, dentro dos padrões policiais militares, ele vai ter o atingimento, ele alcança a plenitude da realização do bem comum. Beleza? Sempre a serviço da sociedade. Foi? Por isso que essa expressão ela é muito utilizada, né? O pedagogo da sociedade. Beleza? Você é a última barreira entre o bem e o mal. Beleza? Porque o dia que o policial cai, todas as barreiras elas foram vencidas. Foi? Vamos para cá. Olha só, continuando aqui com vocês. Tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Anotou isso daí? Eu vou apagar, tá bom? Só apertar o pause aí que eu apago. Vamos lá. Parágrafo 1º. Olha o que ele diz aqui. Aplicada aos componentes da Polícia Militar, independentemente de posto ou graduação, a deontologia policial militar reúne valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores destinados a elevar profissão policial militar à condição de missão. Olha só como é que isso daqui é muito, assim, é bacana você entender o contexto, né, desse regulamento disciplinar. Ele diz que quando eu aplico aos componentes da Polícia Militar essa deontologia, seja oficial, seja praça, ou seja, independente do posto ou da graduação, essa deontologia policial militar, ela vai reunir valores úteis e lógicos, correto? E ela reúne isso ao quê? A valores espirituais superiores. Gente, olha o grau que isso atinge. Valores espirituais superiores. Que isso daí eleva, isso te tira do patamar de profissão e passa no patamar de missão. Ou seja, aquilo vai correr nas suas veias. Você deixa de ser um profissional policial para o quê? Para ter aquilo ali como sua missão de vida. Por isso que a todo momento, você vai ver que o regulamento, ele trata não só da sua vida funcional, quando você está trabalhando, mas quando você está fora dela. Você vai ver que você tem obrigações quando você também está fora de serviço. Você vai perceber que você, mesmo depois de ter cumprido o seu trabalho, você estando lá na reserva, você estando como agregado,
perfeito? Você estando lá na reserva remunerada, ou você estando como reformado, vai ser respeitada a sua patente. Perfeito? Então, assim, isso sai do status de profissão e passa à condição de missão. Beleza? Tranquilo? Estamos juntos? Então, vamos embora. Vamos adiante. Parágrafo 2º. O militar do Estado prestará compromisso de honra em caráter solene, afirmando a consciência, aqui ó, afirmando consciente aceitação dos valores e deveres policiais militares e a firme disposição de bem cumpri-los. Isso daí vai ser lá no dia da sua formatura que você vai afirmar para todos que estão lá presentes que você está apto, que você, com honra, você vai prestar o seu compromisso de honra em caráter solene, porque vai ser uma solenidade, beleza? Afirmando a sua consciente aceitação desses valores e deveres. A sua ciente aceitação de toda essa deontologia. Você vai ter que demonstrar a sua ciente aceitação dessa deontologia. Perfeito? Policial militar. E lógico, e demonstrar que você firmemente está com disposição para bem cumprir, beleza? Para você fielmente cumprir as disposições aqui no nosso regulamento. Perfeito, galera? Estamos juntos? Beleza? Vamos lá, me convidem que eu quero estar lá no dia que você tiver lá nessa solenidade aí, tá bom? Vai ser um prazer maravilhoso. E eu vou, hein? Eu vou. É só me achar lá, @Prof. Geraldo Neto no Instagram, ou então Geraldo Neto no Facebook, perfeito? Ou então manda o convite aqui pro LAC, que eles encaminham para mim, e eu com certeza vou lá na sua formatura, beleza? Vamos lá, galera. A gente entra aqui agora na seção 7, e ele vai falar dos valores policiais militares. Se lembra que eu tenho os valores e os deveres? Agora na seção 2 a gente entra nos valores. E ele diz o seguinte, que os valores fundamentais determinantes da moral policial militar são os seguintes. Primeira coisa que você tem que saber, os valores fundamentais. Isso é um rol taxativo? Não, isso é um rol exemplificativo. Como assim, Geraldo? Eu tenho que ter obediência a outras disposições morais? Sim. Éticas, sim, mas esses são fundamentais. Então, trata-se de quê? Um rol exemplificativo. Se você perceber, a todo instante eu fico tratando, né, dessa linha bem tênue entre isso daqui para a sua vida funcional, beleza? E isso daqui para o dia da prova, correto? Por isso que em alguns momentos eu vou sublinhar algo que às vezes você não está dando importância a título de profissão, mas para a prova você tem que lembrar. Então isso daqui é um rol exemplificativo. E ele diz aqui, ó, que é determinante da moral policial militar, que são os seguintes. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um esqueminha aqui no quadro para vocês, beleza? Para você colocar isso aqui na parede do seu quarto, tá bom? Esses valores aqui, ó, vamos botar aqui, ó, bem aqui no meio, ó. Valores. Beleza? Valores. E eu vou botar aqui assim, ó. Moral, para você saber do que se trata lá no artigo 7º, ok? Então, eu tenho esses valores. E que valores são esses, Geraldo? Vamos lá. Eu tenho o patriotismo, beleza? Eu tenho o patriotismo, eu tenho a honestidade, eu tenho o civismo, eu tenho a hierarquia, eu tenho a
disciplina. Perfeito? Tem o patriotismo, honestidade, civismo, hierarquia, disciplina. Beleza? Eu tenho a lealdade. Eu tenho o profissionalismo. Beleza? Eu tenho o profissionalismo. Eu tenho a honra, a verdade real. Beleza? Eu tenho honra, eu tenho a verdade real, eu tenho a constância. Beleza? Eu tenho a dignidade humana. Beleza? E acima de tudo, eu não coloquei na ordem que está lá no artigo, mas você ao desempenhar dessa profissão, você vai perceber que acima de tudo, quando todas as coisas estiverem contra você, quando até mesmo você não acreditar em você, você vai ter que respirar fundo e vai ter que ter o quê? Coragem. Beleza? Porque em diversos momentos dessa sua atividade, dessa profissão que você escolheu, e eu acredito que você vai ser aprovado nesse concurso, você vai ter que ter isso. Beleza? Esses valores que você vai desempenhar, você vai ter que ter o patriotismo. Você vai ter que ser honesto. Isso é muito importante, galera. A honestidade acima de tudo, perfeito? Porque você não é só um representante do Estado, um servidor público que representa o Estado. Você representa toda a defesa, todo o conceito de proteção que o Estado dá para a pessoa. É aquilo que eu te falei, você é a última barreira entre o bem e o mal. Beleza? Você vai ter que ser o quê? Honesto. O seu civismo, a hierarquia, que a gente já sabe, a disciplina. Lembrando, tá? Sempre observando hierarquia e disciplina. Isso daí está no primeiro artigo, beleza? E é um valor trabalhado no artigo 7. A sua lealdade. Quando a gente fala lealdade, é a lealdade tanto à instituição a que você vai servir, é a lealdade aos seus companheiros, aos seus colegas, aos seus amigos, perfeito? Porque você vai perceber que vai se tornar uma verdadeira família lá dentro. É o seu profissionalismo, que embora você encare aquilo ali como uma missão, é a sua profissão. Você tem que ter um profissionalismo. E a gente diz isso, né? A gente vê isso como um valor que é muito importante. Você ter profissionalismo fazendo o que gosta, show de bola. Você ter profissionalismo quando a sua vontade condiz com a atuação que você deve ter, ótimo. Agora, quando você pegar um estuprador de criança, você prende ele em flagrante, e ele vira para você e fala: já matei 10 crianças, vou ser preso, vou ser solto, vou continuar matando e estuprando criança, porque é isso que eu gosto de fazer. E o que você vai ter que fazer? Profissionalismo. Você não vai deixar que aquilo ali te afete de uma tal monta que você passe a descumprir a lei. Não troque de lugar com ele. Entendeu? Então você tem que ter o quê? O seu profissionalismo, a sua verdade real, algo que você terá inabalável, que é a sua honra. Você tem que ter constância no desempenhar das suas funções. Acima de tudo, você é o quê? Um ser humano. Você tem que ter o quê? A dignidade humana e, lógico, coragem. Porque eu vou te falar, não é fácil. Não é fácil. Mas com coragem você vai conseguir enfrentar e você vai desempenhar um excelente papel. Então agora, esses são os valores, que a partir de agora eu quero que você coloque isso lá no teu caderno, coloque isso numa folhinha de papel ofício, enfim, num pedaço de papel e cole na sua parede. Por vários motivos. Por quê?
Eu fiz questão de colocar assim, não em ordem cronológica, para que isso daqui, além de você ter que lembrar o artigo 7, através de um meio mecânico, enfim, para a sua prova, que isso daqui venha guiar os seus estudos, para que toda vez você olhe para cá e você entenda por que você quer ser um policial militar. Por que você escolheu isso como profissão. E isso daqui vai te incentivar e vai conduzir o seu estudo, porque você vai ter vontade de desistir, você vai querer desistir, mas você não vai ceder a isso, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Ok? Então faz isso daí, eu vou tomar um golinho d'água e você vai copiar, tá bom? Foi? Vou apagar, tá? Vamos lá, galera. Conforme a gente fez aí, o nosso artigo 7, ele diz aí, ó, os valores fundamentais determinantes da moral policial militar são os seguintes. E aí a gente sabe, ó, já vimos o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, nós temos a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Perfeito? Agora, encerrado esse artigo 7, a gente entra nos deveres. Se lembra que a deontologia, ela fala, lembrando lá, ó, a deontologia é o quê? Valores e deveres éticos. Você lembra? E isso daqui vai ser o quê? Vai pautar toda a atuação da atividade policial militar. A gente já aprendeu o quê? Já vimos o conceito de deontologia, já vimos os valores, e agora a gente entra em deveres, que vai ser o seu dever na condição de policial militar do Estado de São Paulo. Beleza? Vamos lá. Começando aqui com vocês. Dos deveres policiais militares, artigo 8º, vem para cá comigo, olha só. Os deveres éticos emanados dos valores policiais militares e que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. Olha que coisa linda. Ele está dizendo o seguinte, que esses deveres éticos, eles emanam dos valores policiais militares. E eles conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão e moral. E eles são os seguintes, então vamos lá, olha só, a gente já aprendeu que, ó, eles emanam dos valores policiais, então eu tenho aqui, ó, eu tenho os valores policiais, beleza? Que deles emanam o quê? Os deveres éticos. Aí você pensa, você está perdendo tempo com isso, Geraldo? Não, é porque você vai entender esse fluxograma que eu vou falar aqui agora para você. E esses, aqui ó, eles emanam dos deveres, os valores policiais, perdão, os deveres éticos emanam, eles vêm dos valores policiais, perfeito? Vamos lá. E eles vão conduzir a atividade profissional sob o signo da retidão e moral, ou seja, e ele vai o quê? A atividade profissional sob o quê? A retidão e a moral. Como assim, tio Geraldo? Olha para o quadro. A gente viu aqui, ó, que os valores policiais, eles já aprendemos lá, todos aqueles, lá do artigo 7º. Agora, os deveres éticos, então olha só, aqui artigo 7, beleza? Os deveres éticos emanam dos valores policiais, ou seja, o artigo 8º emana do artigo 7º, beleza? E ele vai, o quê? Na qual ele vai pautar toda a atividade policial com retidão e moral.
Beleza? Então ficou claro aqui para vocês? Os deveres éticos emanam dos valores policiais, que vai nortear essa atividade profissional com retidão e moral. Perfeito? Faz isso daí. Coloca isso daí no teu caderno, por gentileza. Vamos lá, que eu vou apagar e a gente dá continuidade. E ele diz o seguinte aqui, ó. Os deveres éticos emanados dos valores policiais militares que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão e a moral são os seguintes. Vamos lá. Os deveres. Primeiro, cultuar os símbolos, as tradições da pátria, do Estado de São Paulo, da Polícia Militar e zelar pela sua inviolabilidade. Então, a primeira coisa, ele vai ter que cultuar, gente. Vamos lá, mesma coisa, ele vai cultuar os símbolos, perdão, passei aqui, ó. Ele vai cultuar, isso aqui é o inciso 1, tá? Cultuar o quê? Os símbolos, beleza? Os símbolos, as tradições. Os símbolos, as tradições da pátria. Como emana dos valores, você não tem que ser patriota? Sim. Símbolos da pátria, do Estado de São Paulo, beleza? Foi aqui, ó, da pátria, do Estado de São Paulo e da onde? E da Polícia Militar. Show de bola? Então você vai cultuar os símbolos, as tradições da pátria, tradições do Estado de São Paulo, tradições da Polícia Militar. E também você vai fazer o quê? Zelar pela sua inviolabilidade. Beleza? Então esse inciso 1, ele traz para a gente o seguinte, que você tem o dever, gente, isso é um dever, correto? Dever. Você cultuar os símbolos, as tradições, sejam da pátria, do Estado de São Paulo, da Polícia Militar e ainda zelar pela inviolabilidade da mesma. Perfeito? Então isso é o primeiro dever que você está aprendendo e que você vai ter na condição de policial militar. Beleza? O que você tem que ficar atento? Que na prova ele pode botar lá que você tem que cultuar tão somente nos moldes do regulamento os símbolos e as tradições do Estado de São Paulo e da Polícia Militar Ponto. Eu falei da pátria? Eu falei o zelo pela inviolabilidade? Não. Gente, aprende uma coisa. Estudar para concurso público, ainda mais se tratando de legislação, é o quê? É você pegar a literalidade de lei, você ter o domínio dela e você entender e perceber algumas palavras-chave que podem ser alteradas na hora da prova, em alguma questão. Então, lembre-se, cultuar o quê? Símbolos, tradições. Beleza? Só que a tradição é da pátria, ou seja, do Brasil, do Estado e do quê? E da polícia, do órgão ao qual você pertence. E zelar pela sua inviolabilidade. Perfeito? Esse é o inciso 1 do artigo 8º que a gente acabou de ver agora. Tá bom? Copia aí, fez o mapinha mental. Só se não fez, aperta o pause que eu vou apagar. Tá bom? Vamos lá. Beleza? Ficou tranquilo? Vamos fazer o seguinte, nós estouramos o nosso tempo de aula aqui, a nossa meia hora. Eu vou parar exatamente aqui e na próxima aula eu volto trabalhando o inciso 2 com vocês. Perfeito? Estamos juntos? Ó, beijo no coração e te vejo na próxima aula. E outra coisa, hein? Outra coisa, não desista. Parceiro, força e honra, juntos até a posse. Até lá. Tchau, tchau.